para mostrar para vocês como ela fica linda com essas árvores. Já trouxe vocês aqui antes, porque é uma das minhas ruas favoritas. As árvores se encontram no meio da rua. E hoje nós estamos com o dia bem ocupado. Acordamos cedo hoje, já saímos. Fomos no mecânico deixar o carro. Por quê? Porque eu não sei como faz IPVA aí no Brasil, gente. Mas aqui pra gente pagar o IPVA do ano, precisa de fazer uma inspeção e precisa de ter uma autorização que o seu carro tá tudo bem e que passou na inspeção. Senão eles não deixam seu carro ser regularizado para aquele ano. Então eu tive que acordar cedo hoje para deixar o carro lá, que vai vencer esse mês. Então já tem que checar tudo e pegar o nosso adesivo. Aqui nós usamos um adesivo no vidro da frente do carro, que prova que o nosso carro está tudo bem. Se a polícia parar nós temos como provar que o carro foi licenciado e passou na inspeção. E aí, como o mecânico é bem pertinho de casa, a gente chegou bem cedo para ser um dos primeiros atendidos, porque é uma oficina pequena e ele tem muitos clientes. Aí eu deixei meu carro lá de manhã e agora nós estamos indo no Atacadão. Também já levei vocês no Atacadão e hoje eu quero comprar algumas coisas para já estocar algumas coisas, porque eu não quero voltar aqui antes do Natal. Agora eu só vou voltar aqui depois do Natal, porque agora esse Atacadão vai começar a ficar muito ocupado. Muita gente, aí não encontra estacionamento, começa uma muvuca. E eu resolvi levar vocês outra vez conosco. E se eu conseguir, eu vou gravar algumas coisas de decoração de Natal lá pra vocês hoje. Se ainda tiver, porque como eu falei, nessa época, nós nem começamos dezembro, quase todas as lojas já venderam todos os estoques de decoração de Natal. Então, se tiver alguma coisinha lá, se tiver alguma coisa diferente, eu gravo pra vocês. Pessoal, eu ia falar pra vocês uma coisa. Vocês já perceberam nos meus vídeos que dificilmente vai encontrar alguém andando no meio da rua? Por quê? Porque Dallas não é uma cidade que tem muito transporte público. Então, se a pessoa decide morar em Dallas, como muitas outras cidades aqui dos Estados Unidos, não tem muito transporte público, vai ser bem difícil eu não ter um carro aqui. E aqui, se for um casal, cada um tem que ter o seu carro, gente. Como eu trabalho em casa, mas mesmo assim eu tenho que ter meu carro. Porque um não pode ficar esperando o outro ficar levando os locais que precisa ir. E se acontece alguma emergência também, você tem que ter um carro para você chegar no hospital, no médico. Então aqui você tem que ter um carro, não tem alternativa de não ter carro aqui. A não ser que você more no centro da cidade, né? E tem alguns ônibus no centro da cidade, trem que conecta a outras cidades. Mas é muito difícil, gente. Eu já peguei ônibus, eu deixava o meu carro estacionado na estação do ônibus. E eu pegava um ônibus executivo todos os dias de manhã, porque quando eu trabalhava para a prefeitura me dava o vale transporte. Então, para economizar e também não ficar muitas horas dirigindo, muitas vezes eu pegava o ônibus, deixava meu carro o dia todo estacionado na estação do ônibus. Mas graças a Deus eu nunca tive problema, mas muita gente tinha os carros vandalizados na estação, porque não tem ninguém o dia todo, né? As pessoas só vão lá pegar o ônibus e ir para os seus destinos e os carros ficam lá no estacionamento, tipo que abandonados. Então eu não fazia isso todos os dias, porque se tornava bem perigoso também. E às vezes eu queria chegar bem rápido em casa e eu gastava mais de 1h30 para chegar em casa. E eu falava, não, é mais fácil eu dirigir, e às vezes 1h30 eu consigo chegar em casa dirigindo. Só que quando eu pegava o ônibus, era bem mais demorado, tinha que ter muito tempo para chegar em casa. Então, quando eu sabia que eu ia sair mais cedo do trabalho, aquele
dia eu pegava ônibus. Mas vocês podem ver, dificilmente vocês vão ver alguém andando no meio da rua. Se tiver alguém, é fazendo exercício ou na hora do almoço. Tem muitas companhias que o povo sai para dar uma caminhadinha, uma esticada nas pernas. Mas raramente você vai ver alguém andando no meio da rua aqui, viu? E o ônibus aqui é uma demora mais ou menos de 2 horas para você ficar esperando ele no ponto. Então eles dão um papelzinho que tem todos os horários do ônibus, você pega lá na estação do ônibus. E aí você sabe exatamente a hora que o ônibus vai passar, para você não ficar 2 horas no ponto de ônibus esperando o ônibus. E os pontos de ônibus daqui não são como os pontos de ônibus no Brasil, que tem banquinho, tem cobertura. Tem não, gente. Tem lá a marcação que um ônibus para aqui, mas pode estar um calor de rachar aqui no Texas. Não tem uma cobertura para proteger a sua cabeça. Pode estar nevando, chovendo, nunca vai ter cobertura. Olha que legal, agora botaram um farol aqui, não tinha. Legal. Que ali ficava para sempre, era cada um que chegasse passava primeiro e às vezes era bastante gente. Aqui nós entramos numa cidade de gente rica. Essa é considerada uma das melhores cidades do Texas. O nome dela é Plano. E fica pertinho da minha casa. Eu moro bem em fronteira com essa cidade. E o Atacadão é nessa cidade. Então por isso que quando a gente vem aqui, a gente encontra muita coisa boa. Porque é feito, eles construíram na área de ricos, né? E acabou de abrir, gente. Faz 10 minutos que abriu. Não que seja só rico que mora aqui, gente. Mas a maior parte das pessoas aqui são pessoas de muito dinheiro. E esse atacadão é legal que ele tem um posto de gasolina deles. Mas o problema é que fica uma fila enorme. Porque eles vendem a gasolina muito barata aqui para quem é membro do Atacadão. E depois na volta eu mostro o posto de gasolina para vocês. Vou procurar um estacionamento agora. O Atacadão ele abre um pouco mais cedo para quem é membro VIP, né? VIP. Só que eu não pago membro VIP. Membro VIP é muito caro aqui, gente. É o dobro do membro normal. E chegamos. Pessoal, e bem na entrada já encontramos panelas da Tramontina. 2 panelas da Tramontina estava saindo por $70. E o tamanho era ótimo, era uma média e uma grande. E tinha do lado uma frigideira da Tramontina, uma frigideira tipo tamanho família. E vinha com a tampa. E ela estava saindo por R$ 39,99. Eu não entendo porque essas panelas são tão baratas aqui nos Estados Unidos, gente. Porque eu já vi as mesmas panelas do Brasil, elas são caríssimas. Eu realmente não entendo. E essas outras panelas também eram da Tramontina, mas era de cerâmica. E eram 10 panelas com as tampas por $160. E do outro lado desse departamento está o departamento que vocês sabem que eu amo. E se eu vejo algum livro, vocês sabem que eu já vou sair correndo, porque meus olhos já começam a brilhar, né? É uma coisa automática, já me puxa para os livros. O problema é que aqui os livros eles ficam todos em cima de 2 mesas. Então não é uma coisa esteticamente bonita de se ver, gente. É um monte de livro empilhado em cima de 2 mesas. Mas mesmo assim eu gosto de passar por aqui, tentar ver se tem alguma coisa que me interessa, né? Hoje é muitas coisas, muitas edições especiais de livros. Mas os livros aqui eu vou confessar que eles são um pouco caros, gente. Não acho que compense muito comprar livro aqui, nesse mercado, não. Compensa comprar os livros de edição especial, que às vezes você não encontra em outros lugares. Esse livro é um livro novo da Beyoncé, que saiu faz pouco tempo. Estava na mesa principal.
Para vocês que são fã da Beyoncé, já sabe que tem livro novo aí no pedaço. Tinha muitas enciclopédias que são muito pesadas, então nem me atentei muito a isso. Esse é um dos meus livros favoritos, é uma coleção, edição ilimitada da Jane Austen. Esse também era outra edição ilimitada do Sherlock Holmes, meu detetive favorito. E também tinha essa caixa de livros com a coleção do Harry Potter. Também achei bem legal. Hoje tinha bastante edição ilimitada. E por quê? Porque eles fazem isso para as pessoas darem de presente de Natal, né? Janeiro você já vem aqui, já não tem mais nada daquilo. E o que sobrou da parte de enfeites de Natal foram árvores de Natal e guirlandas. Eu não vi mais nada de decoração de Natal nesse dia, gente. Olha que nós procuramos. Mas só sobraram as árvores de Natal e as guirlandas, infelizmente. E tinha alguns brinquedos infláveis, que é decoração de colocar na frente da casa, né? E somente isso, já não tinha mais nada. Porque o povo aqui começa a decorar desde o final de setembro. E aí já não sobra mais nada nessa época. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, espera o ano que vem. A lanchonete estava vazia nesse dia, não sei por quê, porque geralmente é cheia. Mas eu acho que esse dia o povo foi comer em outro lugar, viu? Tava muito cheio esse mercado hoje. E aqui nós vamos passar e vocês vão ver o posto de gasolina. Hoje até que não tem tanta fila, o povo tá tudo dentro do mercado. Ó, tem dia que a gente vem aqui, a fila tá lá embaixo. Só pra colocar gasolina. E eu vou sair por outro caminho. Aqui é a área das concessionárias, gente. Aqui do lado tem a concessionária do Mini, daqueles carros Mini. E essa parede aí atrás dela é uma rodovia, acreditem. Agora o trânsito vai começar a ficar bem pesado porque é hora do almoço e o povo aqui adora sair para comer. Aqui, ó, tem a Subaru também, a concessionária da Subaru. Aqui essa rua, até o final dela, é cheia de concessionárias. Lá pra frente tem a BMW. Ali na frente tem duas concessionárias que elas são bem famosas. Agora eu esqueci, acho que é Porsche, se eu não me engano. Por que eu esqueci? Porque como eu não tenho dinheiro pra comprar esse tipo de carro, né? Eu só passo e vejo, vou me embora. Eu vou passar lá na frente só pra mostrar pra vocês. Olha o trânsito. Olha lá, tem a sede da Hyundai. Vocês falam Hyundai no Brasil, aqui é Hyundai. Confuso porque aqui antes não tinha sinal e agora tem. É Ferrari, gente. Vou até virar a câmera para mostrar para vocês.
Ali é a Ferrari e a Maserati, que são carros bem caros também, né? E aqui atrás dessas árvores, gente, tem uma pessoa que mora aqui que ela tem um aeroporto dentro da casa dela. Acreditem ou não. E aí eles plantaram uns arbustos na frente para dar uma disfarçada. Mas várias vezes nós passamos aí, ela tá saindo do avião dela, né? É um mini avião, mas é muito interessante a pessoa ter um campo de pouso de avião no quintal da casa, né? Como eu falei pra você, o povo aqui no Texas é esse tipo de rico, tem avião dentro de casa. Quem sabe um dia a gente ainda chega lá, né? Gente, e é muito comum aqui o povo ter um campo de decolagem e pouso de avião dentro da casa deles, porque os terrenos aqui são bem grandes. E essa pessoa com certeza deve ter sido um dos primeiros moradores daqui. Então garante um terreno bem grande, né? Deve ter dinheiro, porque tem um avião, né? Imagino que quem tem um avião tem dinheiro, né? E já vamos cruzar para nossa área, o bairro dos pobres, né? Essa já estou em Dallas. Não é tão pobre assim, mas essa área aqui é considerada pobre, gente. Porque os apartamentos aqui eles são bem baratos para alugar. Bem baratos eu digo comparando com os aluguéis de outros bairros, né? Aqui você pode alugar um quarto mais ou menos por $1.500 por mês. E tem muito brasileiro que mora nessa área. Eu não sou a única pobre que mora nessa área não, viu? Tem muito brasileiro que mora por essa área aqui. Tenho muitos amigos que já moraram, se mudaram para outras áreas, mas ainda muitos moram aqui por essa área. Tá vendo? Aqui atrás dessas árvores são os apartamentos de condomínio, ó. E nessa área tem uma coisa bem legal. Uma biblioteca. Que eu vou tentar gravar aqui para vocês. Vou mostrar a biblioteca para vocês, pessoal. Uma curiosidade de Dallas, tem muitas bibliotecas. Muitas. Quando eu morava no Brasil, só tinha uma biblioteca na minha cidade. Olha que a minha cidade sempre foi considerada uma cidade grande, Santo André. Mas só tinha uma biblioteca municipal. E tinha que pegar um ônibus para chegar até essa biblioteca, mais ou menos era 30 minutos de ônibus para chegar até essa biblioteca. E essa biblioteca era tipo o point da cidade no sábado e domingo. Por quê? Como eu falei para vocês, naquela época ninguém tinha dinheiro para comprar livro, então todo mundo ia para a biblioteca. Sábado e domingo a biblioteca de Santo André ficava lotada. E do lado da biblioteca tem um parque, pessoal. Tem quadra de futebol aí. Qualquer um pode chegar e usar, viu? Mas pergunto se alguém usa. Muito difícil. Pessoal, já estamos a caminho de casa. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, curta e compartilhe. E obrigado por vocês terem passado esse tempo conosco. Nós ainda vamos dar muitas voltinhas para vocês conhecerem Dallas conosco. Mas por hoje é só e nós nos vemos no próximo vídeo. Bye!